Agora, na quarta-feira nós falamos a respeito de missão, visão e propósito. Falamos a respeito da paternidade, sobre a obediência, desobediência, motivação e desmotivação. Hoje nós falamos a respeito de gerar líderes de impacto, né, ou marcas de um líder de impacto. E tudo isso serve para uma análise na nossa vida. Eu sei que tem muitas pessoas que ao ouvir tudo isso pensam no outro, né? Ah, o fulano tem que melhorar, o ciclano tinha que estar aqui, o beltrano, né? Na verdade, tem que estar aqui quem está, né? Quem não está é porque não era para estar. E quem não está depois vai pagar R$100 pelo link do vídeo. Não, tô brincando. Brincadeira, só 50 aqui sem nada. Mas agora eu quero falar a respeito de uma responsabilidade que é toda nossa. Cabe a todos nós essa responsabilidade, que é de gerar um ambiente de excelência. E por que esses temas? Porque eu tenho refletido nisso olhando para a igreja, olhando para a congregação local, olhando para a sede do Ministério Apostólico Koinonia, né? Então, a respeito disso, Deus me deu esses temas. E esse gerando um ambiente de excelência foi por uma frase que eu ouvi do pastor Tiago Brunet há algum tempo, que ele fala que se na cidade tem muitas igrejas, por que as pessoas têm que vir para essa igreja? Né? Tem igrejas em Mogi melhor do que a nossa, muito melhor. Tem igreja em São Paulo melhor do que a nossa e muito melhor. Então por que as pessoas elas têm que vir logo para a nossa igreja? A igreja a qual nós congregamos. Pensando a partir disso, lógico que a gente pensa num contexto de tudo isso, como eu falei aqui na quarta-feira, a gente analisa ponto a ponto aquilo que nós estamos sendo relevantes na vida de pessoas e aquilo que nós estamos acertando e errando. Né? Como eu disse aqui, eu sempre digo isso, nós temos 1 ano e 6 meses de igreja. Então, com 1 ano e 6 meses de igreja, dificilmente nós vamos ter a estrutura, o dinheiro, a capacidade de realização de uma igreja que tem 10 anos, de uma igreja que tem 100 anos. Isso é difícil. Nós estamos na construção de uma identidade, na construção de uma história. E nós fazemos parte desta história. Nós vamos fazer amanhã parte da história de uma igreja que busca ser relevante na cidade qual Deus plantou. Mas pensando a partir disso, nós gostamos muito, e eu falo nós porque eu me incluo, muitas vezes nós gostamos de transferir a outros a responsabilidade daquilo que eu deveria estar realizando. Algumas pessoas já saíram da igreja por serem confrontadas nos seus pecados. Outras pessoas saíram da igreja porque sentiram-se chateadas com alguma coisa. Outras pessoas saíram da igreja porque mudaram de cidade, não tinha mais como congregar aqui. Mas isso faz parte. Nas maiores denominações, como nas menores denominações, nas denominações intermediárias, isso acontece. Pessoas entrarem, pessoas saírem. Por quê? Porque muitas pessoas elas estão em busca da satisfação própria, não da satisfação do todo. Muitas das coisas que nós falamos aqui a respeito de liderança, por isso que eu falei aqui nesse último assunto, que nós precisamos ter bem claro a nossa identidade em Deus. Porque quando eu entendo a minha identidade em Deus, eu entendo que eu faço parte do todo, eu não faço parte de um ministério. Ainda que eu esteja desempenhando papel em um ministério hoje, mas eu faço parte do todo. O sucesso do todo é meu sucesso, o fracasso do todo é meu fracasso. Se toda a igreja fracassar, eu estou incluso nela. Não tem como eu falar, está tudo fracassado, só o meu ministério está bom. Não, se tudo fracassou, o meu ministério fracassou junto, porque ele não conseguiu atingir o propósito que era para ser atingido. Então, pensando a partir disso, lógico que nós estamos nessa construção, e a gente precisa ter muito claro isso, e eu tenho muita convicção disso. Hoje eu estou muito firme nisso. Quem eu sou, para que Deus me chamou e o tempo que eu estou vivendo. E quando eu tenho essa clareza, eu não me comparo a outros, porque eu entendo o tempo de Deus na minha vida. Quando eu entendo esse tempo de Deus na minha vida, eu paro com as comparações.
Por quê? Porque eu sei que a comparação vai ser danosa, dificilmente a comparação vai ser proveitosa. A não ser que eu me compare com uma igreja menor. Mas dificilmente a gente faz isso. Quem sempre quer se comparar com quem está melhor. E se eu passo a me comparar com quem está melhor, isso me faz mal. Por quê? Porque o meu orgulho, a minha vaidade, muitas vezes são confrontados. E se eu não sei quem eu sou em Deus, eu começo a travar quanto ao meu ministério, ao meu chamado. Então as pessoas elas entram na igreja em busca da satisfação das suas necessidades. E algumas, diante de confrontos, elas vão embora. Mas não tem como nós não confrontarmos pessoas que estão no erro, no pecado. Eu não posso segurar uma pessoa na igreja por conveniência. Eu não posso segurar uma pessoa na igreja porque eu quero que ela permaneça na igreja ainda que ela esteja no erro e não aceitando que está errada. Então nós precisamos criar um ambiente de reino para levar as pessoas a Cristo, e em Cristo elas precisam reconhecer os seus erros. Amém? Então nós precisamos gerar um ambiente de excelência. Porque olha, eu sou muito satisfeito com a minha casa. Eu não fico olhando para outras casas e falando, eu queria tanto aquela. Eu sou muito satisfeito e bem resolvido quanto a casa que eu tenho, quanto o carro que eu tenho. Já tive um tempo de insatisfação com o meu carro, porque ele bebe demais. Aí eu comecei a pegar repulsa pelo meu carro. Andar essa porcaria, esse beberrão. Vamos lá, beberrão, vamos lá, porcaria. Mas era o que eu tenho, ainda faltava 30 parcelas. Ou eu mudava a minha mentalidade, ou eu ia ficar 30 meses insatisfeito. Então eu mudei a minha mentalidade, comecei a agradecer a Deus. Falei, Deus, obrigado por esse carro. E através da oração da minha esposa, porque um dia eu dormi determinada a vender o carro. Ela foi orar na madrugada. Eu acordei e falei, quer saber, eu vou vender nada. Eu falei, peraí, você orou por mim? Porque eu acordei diferente. Dormi pensando em vender o carro, acordei. Mas quer dizer, a oração da esposa tem poder. Mas então daí eu entendi que eu precisava me satisfazer com o que eu tinha, porque era o que eu tinha. E quando eu entendo isso fala a respeito de identidade, que aquilo é meu, eu desfruto com alegria. Então hoje meu carro, estou bem satisfeito com o meu carro, com umas queimadinhas da pintura ali, com um arranhadinho ali, com um beberrãozinho ali, mas meu é meu. Tem pessoa que está andando a pé e eu tenho um beberrão, mas é meu. Então quando a gente entende isso, nós passamos a viver uma vida mais satisfeita. E aí nós começamos a gerar ambientes dentro dessa nossa satisfação. Então nós precisamos gerar este ambiente de excelência. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, é sua responsabilidade. Se as pessoas entram aqui na igreja e não gostam da igreja, a culpa é sua, não é minha. Porque talvez elas sentaram do seu lado, você estava de cara feia naquele dia, cara amarrada, murmurando do A, B, do C, e a pessoa foi embora e falou, vou ficar nesse lugar nada, pessoa chata, turma chata do meu lado. Nós geramos ambientes de excelência. Nós somos chamados por Deus para sermos transformadores de ambientes. E eu tenho convicção disso. Fato é que se nós olharmos para o prédio da igreja, desde o dia que nós chegamos até o dia de hoje, nós transformamos este ambiente físico. Sim ou não? Precisamos transformar o ambiente espiritual. Precisamos transformar os ambientes de comunhão. E nós fomos chamados por Deus por isso. Por quê? Porque se dizemos que servimos um Deus tão poderoso e clamamos a Deus por todas as coisas, nós precisamos corresponder a isso. E dentro do que eu falei no último assunto, a respeito de influenciar, tem pessoas que eles olham a igreja, por exemplo, pelo Facebook, e eles vão vir aqui para ver. Tem pessoas que você convida para vir para a igreja, e eles vão vir aqui para ver. E o que eles vão ver se eles chegarem aqui hoje? A partir da sua vida, pense sempre a partir de você. Vão ver um ambiente animador ou desolador? Vão ver um ambiente de alegria ou um ambiente melancólico? Vão ver um ambiente de comunhão ou de dispersão? Vão ver um ambiente de compromisso ou de descompromisso?
Vão ver um ambiente de obediência ou de desobediência? A partir de você, que ambiente que eles vão ver quando chegarem aqui? Será que as pessoas, elas virão para cá e ficarão aqui porque você foi uma influência na vida deles, foi uma referência para eles? Ou eles vão embora porque você não foi uma boa influência, não foi uma boa referência? Nós precisamos pensar a partir disso, porque às vezes nós falamos, o fulano saiu da igreja, por quê? Porque o pastor não foi visitar. Quem já falou isso? Não precisa levantar a mão então. Mas talvez o pastor não foi visitar porque o pastor não conseguia tocar aquela pessoa, mas talvez você conseguisse tocar aquela pessoa. E se ela saiu da igreja, não foi por causa do pastor, foi por sua causa, que não tocou ela de forma correta. Não gerou um ambiente de excelência para que ela ficasse. Por quê? Constantemente eu ouço pessoas dizendo, constantemente não, né? Até muito forte falar isso. Não constantemente, mas de vez em quando eu ouço uma pessoa, estou pensando em sair da igreja. E por que eu sinto? Por que você está pensando em sair da igreja? Por causa disso, eu posso te ajudar para que você continue no nosso meio? Pode. Posso te ajudar? Não, não pode. Então Deus abençoe. Se eu não posso te ajudar, eu não vou te ajudar. Mas se eu posso te ajudar, eu vou fazer, como diz o ditado, das tripas coração para que você fique. Não porque eu quero que você fique só por ficar, mas eu quero que você entenda que mudar de ambiente talvez não vai ser a solução. Alguns momentos vai ser, de repente Deus está te levando para outro lugar, amém? Vai ser feliz. Mas de repente por uma insatisfação, não é Deus que está te levando para algum lugar, é o seu coração que está te levando por lá, mas o seu coração machucado e insatisfeito. Então só que nós achamos que a responsabilidade disso é sempre do líder. O fulano saiu, legal. E quem que falou? Ninguém, você não foi atrás, pastor? Mas eu não sabia. Tem pessoas que saiu da igreja aqui, eu não sei. Até agora não mandou recado, não mandou WhatsApp, não mandou nada, só sei que saiu. Agora, quando uma pessoa faz isso, ela não me dá o direito de defesa. Sim ou não? Deixou me defender, eu colocar os meus argumentos, porque ela estava certa ou errada. Mas isso vai acontecer cada dia menos quando nós entendermos que todos nós somos geradores de ambientes de excelência, que não é responsabilidade do líder, responsabilidade do pastor, responsabilidade de fulano de tal, de ciclano de tal, que a responsabilidade é minha e sua. Nós fazemos parte de um todo. Se o todo fracassa, todos nós fracassamos. Quem faz parte do Ministério Apostólico Koinonia aí? Dá um glória a Deus. Mais forte, dá um glória a Deus aí. Para você acordar, que tem gente que está cochilando já. Comeu, já tá meio... Você faz parte. Então se uma pessoa sai falando mal do Ministério Apostólico Koinonia, ele está falando mal de você. Ele não está falando mal só de mim. Ele está falando mal do todo. O problema é que nós nos eximimos da culpa porque não tomamos o peso de responsabilidade sobre nós. Agora, lógico, tem pessoa que eu toco, tem pessoa que eu não toco. Tem coisa que a Hilda me conta, tem coisa que ela não me conta. Por quê? Talvez ela tenha um nível de amizade, um exemplo, com a Beth maior do que comigo. Isso é errado? Lógico que não. Eu preguei aqui há umas quintas-feiras atrás, nós damos a chave do nosso coração nas mãos de quem nós confiamos. Sim ou não? Mas então agora, se a Hilda abre o coração dela para a Beth, por exemplo, então é a responsabilidade da Beth ministrar ao coração da Hilda. Aí tem este peso de responsabilidade. Então o problema é que nós achamos que ambientes de excelência eles são gerados por outros e não por nós. O ambiente de excelência ele é gerado a partir de nós. E a partir do momento que as pessoas veem que nós estamos sendo líderes de referência, que é isso que nós buscamos ser, eles vão vir para ver. Natanael chegou para Felipe e uma hora, conversando com Felipe a respeito dos milagres de Jesus, Felipe falou assim para ele assim, vem ver. Você quer ver o que Jesus está realizando, o que está acontecendo? Vem ver. Não adianta ficar te falando, você precisa ir lá, em loco, ver o negócio acontecer. Então algumas pessoas chegam aqui e falam assim, eu tenho visto pelo Facebook, esses dias um casal entregou a vida para Jesus, né Geraldo? Porque acessou a página do Facebook da igreja, sabia? Aquele casal que aceitou Jesus aqui na ceia, eles aceitaram Jesus porque eles viram a página do Facebook da igreja, pegaram o WhatsApp da igreja, conversaram com o Geraldo, foram ministrados pelo Geraldo, conduzidos à igreja pelo Geraldo, pelo WhatsApp, e entregaram a vida para Jesus. Você pode dar um glória a Deus pela vida do Geraldo?
Ó, o Geraldo ganhou o Guilherme e a Ludmila para Jesus pelo WhatsApp, mas que a Andréia cuida do Facebook da igreja. Então o trabalho não é de um, o trabalho é de todos. Que você está lá no Facebook rindo. Então talvez o Guilherme viu a Selma rindo lá no Facebook. Falou, cara, que mulher alegre, eu vou para aquela igreja. Sim ou não? Agora se ele entra no Facebook e está lá assim, ó, o que a pessoa vai falar? Tô fora. Apesar que tem umas fotos que saem assim, né? Ó. Né? Vera que você tá. Ó, o Geraldo bate a fala. Aí você sai assim no Facebook, tudo. Mas aí ele entende que é o momento seu de adoração. Mas ou seja, né? Ou seja, nós somos geradores de ambientes. E às vezes nós não temos noção do que está acontecendo fora. Por exemplo, quem gosta do pastor Luiz Hermínio? Do apóstolo Luiz Hermínio? Quem já ouviu uma ministração dele acha que ele é um cara de referência, um cara bom, tal, um cara bom assim, no bom sentido, né? Um cara abençoado, tal. Quem tem vontade de conhecer a igreja dele? Você tem vontade de ir lá em Itajaí conhecer a igreja dele? E se você chega lá, é uma igrejinha Roscoff desse tamanho, com as cortinas no fundo assim, rasgada, tudo torto, o que você vai falar? Pensei que o Luiz Hermínio era um cara organizado, né? Por quê? Porque você viu que ele é um homem de Deus, você vai no lugar que ele exerce influência, e pelo que ele fala, o lugar que ele exerce influência deve ser muito bom. Sim ou não? Não é? Aí você chega lá e o lugar não tem de excelência nada, você fala, nossa, hein? Ele não é tudo aquilo que ele fala. Então, às vezes as pessoas ouvem você falar e elas vão acompanhar aquilo que você está falando. Amém? Presta atenção aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo. Eu já ministrei muito sobre esse texto, mas eu não consigo falar para ele sem usar esse texto de 1 Reis capítulo 10, porque para mim é um texto muito forte na Bíblia, que fala a respeito da rainha de Sabá. Essa mulher, ela andou 2.000 quilômetros. Ela andou 2.000 quilômetros para ouvir, para conhecer Salomão. Ela andou 2.000 quilômetros para ver com os olhos dela, ouvir com os ouvidos dela, aquilo que falavam a respeito de Salomão. Se Salomão era um rei influente, um rei sábio, e a influência de Salomão se estendeu para outros reinados e atingiu o coração de outras pessoas, essas pessoas foram até o lugar que Salomão estava para ver se aquilo era verdade. Pastor, essa rainha de Sabá era negra, né? Moreninha. Quem? 1 Reis capítulo 10, achou? Presta atenção aqui para nós lermos. Está muito conversinha aí. Amém, aqui as amadas. 1 Reis capítulo 10, versículo 1 ao versículo 10. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com as perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido na sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou, diga comigo assim, impressionada. Tem uma versão que fala, ela ficou maravilhada. Ela ficou, tô doido, né? Que é isso aqui, gente? Imagina, aquela mulher falou assim, eu achei que o negócio era bom, mas não é bom, é excelente. Ela ficou boquiaberta.
Disse ela então ao rei: tudo o que ouvi em meus pais acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade não me contaram nem metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão, e ela deu ao rei 4 toneladas, olha isso aqui, meu Deus, guarda isso aí, ela deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro, e grande quantidade de especiarias, pedras preciosas, e nunca mais foram trazidas tantas especiarias quantas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Diga assim comigo: a excelência traz recursos. Você pode dizer isso para você mesmo: a excelência traz recursos. Quando a gente faz as coisas com excelência, o recurso vem. Mas o que eu quero atentar aqui é no versículo 4, que fala assim: vendo ela toda a sabedoria de Salomão, ela foi em loco, ela foi lá ver. Ela falou: eu preciso ver o que está acontecendo, porque eu tenho ouvido falar da sabedoria de Salomão. E não pode existir um cara tão sábio como ele. Não pode ser verdade o que estão falando dele. Estão falando muito bem dele. E isso incomodou, presta atenção aqui, ó. Isso incomodou tão o coração dela, que ela andou 2.000 quilômetros no lombo de um camelo. 2.000 quilômetros conduzido numa caravana para ir ver Salomão. Aí ela chega para Salomão na cara de pau e fala assim: eu ouvi falar bem de você e eu vim ver se é verdade. Aí imagina alguém chegar para você e falar assim: eu ouvi falar que você é um bom administrador, vamos ver se é verdade, mostra o relatório aí. E ela começou a fazer perguntas para Salomão, e a Bíblia fala o quê? Que Salomão respondeu todas. O que Salomão era? Rei flexível, não inflexível. Ele poderia estar falando assim: quem você pensa que você é para me questionar? Isso fala da flexibilidade de um rei, flexibilidade de um líder. Ele poderia falar para ela: você está louca? Nem te conheço, já ouvi falar de você também, mas ela de longe daqui, some daqui. Mas não, ele falou: você quer ouvir? Senta aí, vamos conversar. O que você quer saber? E ela fez perguntas difíceis, deve ter pego os magos e sábios do reinado dela. Falou: faz pergunta difícil que hoje eu arrebento com aquele cara. Vamos ver se ele é sábio mesmo. E a Bíblia fala o quê? Que ele respondeu todas as perguntas. Sabe por quê? Porque tem perguntas que nos fazem para nos testar. 70% a 80% das perguntas que te fazem não é porque não sabem, é porque querem te testar. Sabia disso? Isso é uma pesquisa. Que de 70% a 80% das perguntas que não são feitas, não são perguntas que as pessoas não sabem. Elas sabem, mas elas querem saber se você sabe. Então, por isso que se você olhar para Jesus, ele sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. Porque o que importava para Jesus, essas eram as respostas. Então ele puxava. Jesus, ele era coach, né? Porque o coach trabalha com pergunta. E a pessoa fazia uma pergunta para Jesus e Jesus respondia com outra. Ah, Jesus pode curar? Não sabe? Por que não pode? Me explica. Por quê? Então a rainha de Sabá, ela chegou até Salomão para saber da sabedoria dele. Assim como também as pessoas, elas vêm até nós para... Bom, eu estou ouvindo falar, eu preciso ir lá ver se é aquilo que eu estou ouvindo falar. Eu ouço isso constantemente. Ah, pastor, eu vim aqui porque eu vi a igreja no Facebook, eu quero ver. Aqui é mais bonito que no Facebook. Aqui é mais legal do que no Facebook. É verdade, eu vi, me falaram mesmo e eu vim ver. Isso eu ouço constantemente. Sim, a gente ouve isso constantemente. Eu vim conhecer. Legal, seja bem-vindo. Porque me falaram. Então isso é bom. Estão falando a nosso respeito. Já diz o ditado: fale bem ou fale mal, sai de mim, né? Mas por que fale bem ou fale mal? Se fale bem, vai me promover, entre aspas, né, no bom sentido. Se falar mal, é porque quem fala mal normalmente é porque está acomodado numa situação. E você realizando algo, aquele que está acomodado numa situação normalmente vai falar mal. Porque quem está trabalhando não tem tempo de falar mal do outro. Só desocupado tem tempo para falar mal do outro. Só desocupado.
Pessoas que estão trabalhando, não tem tempo de falar. Quem está limpando a casa lá? Vamos usar o exemplo de limpar a casa. Você está limpando a casa lá, você tem tempo de ficar falando de outras coisas? Não, alguém vai falar com você, isso é em casa lá, né? Daqui a pouco a gente conversa, mas eu preciso dar uma... Por quê? Quem está trabalhando não tem tempo ocioso. Então a rainha de Sabá, ela foi, eu preciso saber o que Salomão está falando. O que estão falando a respeito de Salomão. Isso demonstra a importância do falar estar alinhado com o agir. Por isso que Jesus falava para os fariseus assim, a boca fala do que o quê? Está cheio o coração. Então nós precisamos cuidar disso. Aí no versículo 4 ainda, aí nós vamos falar algumas coisas práticas para a gente entender a respeito disso aqui, né, dessa passagem. No versículo 4 ainda ela fala assim, vendo toda a sabedoria de Salomão, o palácio que o quê? Que ele havia o quê? Construído, que ele havia edificado. Ou seja, bom, conversei com Salomão, legal, o cara é sábio, bem que falaram mesmo, agora vão lá para sua casa. Vamos ver lá se é bonitinho assim lá na sua casa, que aqui isso é uma beleza, né? Aqui você é o sabichão, aqui você é o sábio, pensando como a rainha de Sabá, pensando dentro dela que ela não falaria isso. Salomão, você sabe tudo, né? Falou, sabe tudo. Agora vamos lá para sua casa lá, deixa eu ver sua casa. Imagina a hora que virou a esquina da rua, ele falou, aquela casinha ali, ó, mora ali, ó. Tá vendo que casinha, mora ali. Aí ela foi ver o palácio que ele havia construído. Nós achamos que a estrutura física, aí tem os legalistas, os religiosos e os fariseus que falam, não tem que investir dinheiro na igreja, templo, né? Você acha que tem que investir ou não? Dentro da proporção, lógico, para que gere conforto. Quem já foi na estação de trem? Já foi? Pegou trem? Quem já pegou metrô? Qual a estação é mais gostosa de ficar? De trem ou de metrô? Bem mais, né? A de trem você fica lá na friozão, lá, toma aquela garoa, vento gelado, né? Agora do metrô não, é tudo guardadinho, musiquinha de fundo, segurança andando para lá e para cá. Isso gera o quê? Segurança, conforto. Somos transformadores de ambiente, seja ele físico, espiritual ou emocional. Nós somos geradores de ambientes. E ela foi ver o ambiente que Salomão vivia. Ela falou, há uma sabedoria nesse homem, e eu preciso ver o ambiente qual ele está construindo com essa sabedoria. Porque não adianta falar ser sábio e o ambiente construído não condiz com a sua sabedoria. Não adianta falar que é filho de Deus, que é servo de Deus, e o ambiente que vive é um ambiente de guerra, de luta, que não há paz. Nós somos transformadores de ambiente. Então um bom líder, ele cria um ambiente propício e agradável. É responsabilidade do líder criar um ambiente propício e agradável. É a responsabilidade do líder, junto com a liderança, criar um ambiente que traz conforto ao coração das pessoas. Então é minha responsabilidade, junto com vocês, é a responsabilidade de vocês, nós o quê? Criarmos um ambiente agradável, que as pessoas cheguem e se sintam bem. Então a cada dia nós buscamos o quê? Melhoria na estrutura, melhoria no som. Para quê? Porque as pessoas cheguem aqui e se sintam bem. Porque as pessoas, elas vão chegar aqui e falar, eu tenho ouvido falar de vocês. Não é bem assim como eu ouvi, não. Sujinho o lugar, hein? Feio, hein? Caidinho, hein? Não. Por quê? Porque a minha sabedoria, ela se manifesta ao meu redor. A sabedoria, ela se manifesta em palavras, mas a sabedoria também, ela se manifesta em ações. Então não adianta eu ficar falando e eu não me mover quanto a isso, eu não gerar um ambiente de excelência. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas capítulo 29, segura aí que nós vamos voltar aí, não fecha aí não. Mas olha que interessante, para que a gente gere ambiente, nós precisamos investir os nossos recursos. Nós como obreiros, nós somos os primeiros a investir os nossos recursos na edificação da casa de Deus. Amém? 1 Crônicas capítulo 29. Olha, o Davi, ele era o pai de Saul, o pai de Salomão. Se coloque em pé por um instante. Levante seus braços assim. Diga assim, Deus, eis-me aqui.
Pronto, agora pode sentar. É só acordar que tem irmão que está cochilando. Então os 3 aí cochilando, irmão. Próxima pescada eu chamo, hein? 1 Crônicas capítulo 29, versículo 3 diz assim: quem era o pai de Salomão? Quem, irmãos? Quem era o pai de Salomão? Quem era o pai de Salomão, irmãos? E o pai é o líder do filho, sim ou não? Olha o que Davi fala. Mas além de todos os preparativos, 1 Crônicas 29, 3. Mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também para o ouro, dei também prata e ouro que me pertencem, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor por vontade própria? O que Davi fala? Eu dei das minhas ofertas, das minhas propriedades. Ou seja, para nós criarmos um ambiente de excelência, nós precisamos dispor dos recursos que nós temos. Nós não podemos medir esforços para investir os nossos recursos para gerar um ambiente de excelência. Nós temos que estar dispostos a investir nosso dinheiro. Ah, mas eu já dizia minha oferta. Mas não foi isso que Davi estava falando. Davi estava falando de uma oferta alçada, de uma oferta que ele levantou para a construção do templo. E ele fala assim, olha, eu levantei oferta, depois você lê o contexto, ele fala, eu levantei oferta dentre o povo, mas das minhas ofertas particulares, eu dei, olha quanto que ele deu, 100 toneladas de ouro. Tá Deus aí, hein? Davi não fala, deixa eu ver se eu tenho uma moedinha, não, eu vou pegar o que eu tenho de melhor, porque isso é para a construção de um ambiente de excelência, que o meu filho vai construir, eu preciso dar a partir de mim. Por quê? Porque um líder primeiro faz, para os seus liderados fazerem. Davi falou assim, eu dou, aí todo mundo vê eu dando, eles vão dar também. Mas eu tenho que estar disposto a investir os meus recursos, tenho que estar disposto a investir o meu tempo, eu tenho que estar disposto a investir a minha vida para criar um ambiente de excelência, para que Deus seja manifesto naquele lugar, e não que Deus se move em paredes, em templos feitos por mãos de homem, não é isso, mas que tudo que nós fazemos glorifica a Deus, sim ou não? Aí ele continua dizendo assim no versículo 5, o que ela olhou? O versículo 5, o que era servido aonde? Na onde? Meu, a rainha de Sabá, ela chegou observando tudo. Primeiro, deixa eu olhar a sabedoria de Salomão, deixa eu ver se ele é sábio mesmo. Sim, ele é sábio. Se há uma sabedoria grandiosa na vida deste homem, tudo à sua volta precisa demonstrar isso. Se ele é um bom líder, tudo à sua volta precisa demonstrar isso. E se ele é um bom líder, ele precisa mostrar através das suas obras aquilo que ele foi chamado para desempenhar. Então deixa eu ver a casa, o palácio, deixa eu ver a estrutura física, é boa, parabéns. Deixa eu ver a segunda coisa que fala aí, né? A casa, o palácio, fugiu aqui, peraí que eu apertei o botão errado. Viu a sabedoria, aí viu o palácio que estava sendo construído, ou que havia sido construído, viu que era o quê? Servido na sua mesa. O que Jesus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Trazendo para o nosso contexto, ela foi ver o quê? Foi ver a palavra que era pregada. Então as pessoas, elas vêm até este lugar para ver o quê? Para ver a estrutura, para ver como se portam os líderes, para ver o estilo de palavra que é pregado, porque se estão dizendo boas coisas, tudo precisa estar interligado, porque não tem como desligar uma coisa da outra, não tem como ter um lugar bonito e uma palavra xoxa, porcaria, porque tudo está interligado. Sim ou não?
E essa mulher foi observar tudo isso. E às vezes a gente fala assim, mas até parece. Quando você vai numa igreja, que você está indo visitar, você não observa tudo que está acontecendo naquele lugar? Sim ou não? Hã? Aí diz aqui assim, João capítulo 6, versículo 35 diz assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, era servido na mesa de Salomão um alimento agradável daquela mulher se alimentar, e ela começou a observar tudo isso. Ele tinha consistência, firmeza naquilo que estava sendo servido. Ou seja, na nossa igreja hoje, naquilo que nós estamos entregando para o povo, precisa ter consistência na palavra. Nós precisamos estar firmados na palavra e entregar às pessoas, não historinhas. Nós precisamos dar às pessoas a palavra de Deus. Eu não preciso ficar contando história, eu preciso falar da palavra, porque a palavra vai saciar a fome daqueles que vêm buscar alimento. Então nós precisamos observar tudo isso, porque as pessoas, elas estão nos observando, elas estão nos testando todos os dias, e elas estão olhando para que palavra nós estamos servindo. Lógico que cada um vai servir a palavra dentro daquilo que ele sabe, mas eu preciso buscar melhorar a cada dia. Nenhum marido consegue viver de arroz e feijão para o resto da vida. Sim ou não? Tem hora que eu tenho necessidade do macarrão, da lasanha, do estrogonofe. A pessoa, todo dia da minha vida, o que nós vamos comer hoje? Arroz e feijão. E amanhã? Arroz e feijão. Mas eu preciso de uma comida que satisfaça minhas vontades. Não, é arroz e feijão mesmo. Tem uma hora que eu vou começar a almoçar fora. Por quê? Porque se não há alimento. Por que normalmente o feijão do vizinho cheira mais do que o de casa? Porque em casa não tem. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós como obreiro, nós ministramos a palavra no ministério infantil. É responsabilidade do ministério infantil em imprimir a palavra de Deus no coração das crianças. Então as crianças não estão sendo entretidas por um tempo, elas precisam de alimento sólido, que vão sustentar a sua vida, dentro, lógico, da idade delas. Nós precisamos entender que o louvor tem que conhecer a palavra. O louvor não tem que conhecer de música só, tem que conhecer da palavra. Falei aqui na quarta-feira a respeito disso. Quantos louvores são cantados que não tem coerência na palavra? Não que a gente vai ficar analisando teologicamente na crítica aos louvores. Se não tem coerência com a palavra, eu não canto, pronto, acabou. Agora, o ministro de louvor não conhece a Bíblia e está cantando louvor que só a graça, né? Tem uma música que tem na internet aí que vai pegar o meu varão. Uma mulher canta lá, tira o olho do meu varão, que esse varão é meu, negócio. Já viu essa música aí? Já viu ou não? Só eu que vi. Eu vou mandar no grupo dos irmãos, das irmãs. Mas tira o olho do meu varão, vai buscar o seu varão, porque esse varão é meu. A música que está cantando na igreja, e a igreja toda, glória, Quer dizer, o ministério de louvor. Quem está cantando essa música é a Viviane, pô. Ou seja, não, eu estou brincando. Ou seja, mas aí às vezes o ministro de louvor escolhe presta atenção, às vezes o ministro de louvor escolhe uma música que não tem coerência bíblica, e as pessoas estão vindo para ver a comida que está sendo servido. O dízimo e oferta, vem pregar dízimo e oferta, conta a história da carochinha, então, irmão, se coloca, levanta em pé. Você que prega dízimo e oferta principalmente, tem que conhecer a Bíblia, porque talvez você vai ser confrontado em algum momento, eu não concordo com o dízimo, eu também prego, mas não concordo muito não. O louvor tem que ter, a intercessão precisa conhecer a palavra, o ministério infantil precisa conhecer a palavra, a diaconia precisa conhecer a palavra, por quê? Diácono, me ajuda a achar Gênesis aqui. Cadê o índice? Vamos procurar no índice aqui, onde está o Gênesis? O visitante vai falar, não, pode deixar que eu procuro sozinho aqui, Deus abençoe. Ou seja, pode parecer coisa boba, mas as pessoas vêm, para quê? Para ver a comida que está sendo servida na nossa mesa. Sim ou não? Aí vem e fala assim, nossa, da onde que o irmão tirou que Neemias deu 7 mergulhos no Rio Jordão? Eu já ouvi isso. Porque, irmão, Neemias deu 7 mergulhos no Rio Jordão. Eu falei, meu Deus. Porque Jesus desceu 12 mil degraus até o inferno. Da onde?
Da onde que Jesus desceu 12 mil degraus até o inferno? É degrau, pode... Porque jovem, eu já falei já, né? A mulher de Jó virou estado de sol, só troquei o nome de Jó para Ló. Mas as pessoas, elas vêm para ver o que está sendo servido na nossa mesa. E tudo tem que estar coerente. Precisa haver uma coerência, porque se há sabedoria é uma palavra boa, sim ou não? Se há sabedoria, há um palácio bem estruturado. Se há sabedoria, há respostas coerentes. Se há sabedoria, os oficiais se portam bem. Olha, ela fala assim no versículo 5, olha o que ela olhou: o lugar dos seus oficiais. Sabe o que ela olhou? Se o diácono está na diaconia. Sabe o que ela olhou? Se o louvor está louvando. Sabe o que ela olhou? Se o intercessor está intercedendo. E isso foi a leitura dela. Cada oficial posicionado dentro do seu chamado. Se o professor do Ministério Infantil está dando aula para o Ministério Infantil, ela, eu vou olhar a posição dos obreiros aqui. Olha, fala aí no versículo 5. Ela olhou o lugar, o lugar dos seus oficiais, ou seja, todos bem posicionados. Esse dia eu estava vendo a troca da guarda na Rússia. Você viu? Já viu isso aí? Que legal? O cara fica lá, aquele chapéuzinho esquisitinho lá, e fica lá. E o outro vem assim, ó. Tipo, só os dois, ninguém está vendo. Ninguém. É a troca da guarda. E um vira lá e o outro sai, mas ninguém está olhando. Mas ele sabe o papel que ele tem que desempenhar. E alguém olhando ou não olhando, ele faz aquilo que ele tem que fazer. Olha, ele não sabia que a câmera estava filmando, acho, né? A Globo estava filmando lá a troca de oficiais na Rússia. E o cara vem marchando lá uns 50 metros, ele vem marchando lá. E só ele e o outro guarda esperando para ser rendido numa cabininha. E aí lá vira um para o outro e pá, tal, e nem um esboço de reação, de sorrisinho, nada. Com seriedade aquilo que ele está realizando. Então ela olha para os servos, para os oficiais da casa de Salomão e fala: esses caras são bons, há uma sabedoria. Por quê? Porque os seus oficiais correspondem à sabedoria que ele demonstra. Então você que é oficial, você me honra e me desonra com o seu posicionamento como pastor local da igreja. Sabia disso? Porque pastor de fora vem pregar, vê todo mundo batendo papo no fundo, aquela zona, aquela bagunça no fundo, fala: nossa, pastor aqui não põe ordem nesse lugar? Sim ou não? Até para levar pessoas para pregar comigo, eu estou começando a tomar cuidado. Porque eu já fui pregar em algum lugar que o irmão soltou uma piadinha, que eu falo: nossa, meu Deus. Aí o pastor olha para mim e fala: você é obreiro lá? Não, eu peguei na rua. Dei carona, eu estava passando, não, nem conheço, nunca vi. Pô, não sei o que é. Estava passando, pediu carona, eu dei. Não está comigo não. Então ela foi olhar para o posicionamento dos oficiais. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Eu vou num lugar sério pregar. Aí o irmão chega para o pastor lá da igreja, por exemplo, aí pastor, hein? Tá barrigudo, hein? Já aconteceu isso. Você acredita? Que eu fiquei assim, meu Deus. Ou seja, ela foi olhar, mas não foi lá fora, foi lá dentro. Os pastores, quando vêm pregar aqui, eles olham o posicionamento de todos os obreiros. Eles olham o posicionamento do louvor na hora do louvor. Eles olham o posicionamento da diaconia na hora da diaconia, na intercessão na hora da intercessão. Eles olham tudo, porque eu olho quando vou nas outras igrejas. Tem igreja que eu volto e falo: nossa, que zona. Agora tem igreja que eu volto que eu falo: cara, que é isso? Esse dia eu fui numa igreja, né, que 20 pessoas me recepcionaram. Eu falei que até cansei de cumprimentar um por um. Opa, tudo bom? Tudo bom? É um corredor de obreiro assim, tudo bom? Tudo bom? E todo mundo, ó, sorriso no rosto, cabelo penteado, camisetinha bonitinha, né? Tudo aí, mano? Traê. Não, todo mundo, ó, tudo bem? Sorriso no rosto, cabelo penteado, cabelo cortado, bonitinho. Por quê? Porque as pessoas, elas vêm olhar os oficiais. O pastor Daniel, o sonho dele é a gente fazer a ceia dos oficiais. Sugestão do pastor Daniel lá: ceia com os oficiais.
Mas deveria ser esse o nome dos obreiros, os oficiais da igreja. As pessoas que estão responsáveis pela manutenção e ordem do culto. Você acha que eles não olham até para mim? Nossa, o pastor está lá, vai pregar e corre para a mesa de som, e corre para o data show, e troca a pilha do microfone. Por quê? Porque quem tem que fazer não está fazendo. Tupã, cheguei numa igreja em Tupã. Cheguei na igreja do Tupã, irmão, o diácono falou, mão para a cabeça. Por quê? Colocaram microfone, aquele microfoninho aqui, instalaram o microfone e eu... Aí na hora, já veio um obreiro, me pegou pelo braço, pastor, vamos orar, nem que o senhor não quisesse orar. Pegou pelo braço e falou assim, ó, tá bom, irmão, levou lá para a sala de oração, falou, não, pastor, aqui é a nossa sala de oração, vou pastor orar. Falei, minha irmã, vou orar então. Mas isso me marcou. Pode parecer brincadeira, e é. Os intercessores me colocaram na roda, me ungiram da pé até a cabeça. Eu fui cheio de óleo, eu fui quase escorregando, tanto óleo. Mas aquilo me marcou. Isso eu senti o quê? Tipo, vamos ungir, Deus cela, guarda o coração, guarda a mente, guarda a boca. Mas a igreja, excelente estrutura, né? Tinha tanto microfone sem fio naquela igreja que até pediam para trazer embora, porque eu falei, nossa, vocês usam tudo isso? Tanto microfone sem fio que tinha. Mas quer dizer, o que eu me senti? Cuidado. Microfone, pastor, me passa todos os textos que você vai pregar para a gente colocar no telão. Eu falei, nossa, irmão, mas tem um monte. Não, mas passa aí. Aí eu dei o iPad pro irmão, falei, vai lá, copia, depois você me devolve, porque é muito. Então, cuidado, pessoas ligadas. Já pensou se eu chego lá assim, irmão, tem um papelzinho aqui, peraí. Ó, 50 não. Irmão, tá aqui minha pregação, passa lá no computador lá. O que eu demonstraria para ele? Despreparo, ainda que eu pregasse uma mensagem boa, talvez para a igreja inteira eu gerasse impacto, mas para aquela pessoa que pegou meu esbocinho, eu falo, nossa, pastor, bom mesmo, nem prepara. Isso não, né? Cada um, tem gente que tem a mente de elefante, né? Mas o que eu estou dizendo é que foi o cuidado, os oficiais, eles estavam me esperando. A hora que eu pisei para dentro do portão, mas já vi assim, ó, vem pastor. Um já foi me levando para a intercessão, o outro me puxou, calma, primeiro precisa colocar o microfone. Aí primeiro eu fui lá colocar o microfone, enquanto um pegou o iPad, foi passar para o computador os textos, aí a intercessão, uns 15 me ungindo, derramando óleo e orando e trava a boca. Foi, né? Mas está certo? E ainda deu ouro no final. Pagou a gasolina, né? Que daqui até Tupã é longe, 600 quilômetros. Mas abençoaram a minha vida com o combustível. Deu certo, o combustível foi uma bênção. Não saí no prejuízo, foi bênção, preguei a palavra, fiquei dias lá, mas ficamos dias sendo tratados como rei e rainha lá naquele lugar, né? A irmã Aline estava com a gente lá, né? Então, mas foi muito bom. Agora, a rainha de Sabá chega e olha os oficiais de Salomão e ela presta atenção em tudo. Se ele é um rei que a gente ouve falar a respeito dele, os seus oficiais têm que corresponder. Por isso o treinamento de liderança. Você acha que eu estou treinando você por quê? Pra você me ajudar, né, irmão? Pra você não falar bobeira no altar, né? Não, tô brincando, eu sei que ninguém fala. Olha, graças a Deus aqui todo mundo, eu vejo assim que nós temos uma estrutura na palavra. Aí vai ficar com medo depois de pregar, nosso pastor vai ficar analisando. Não, você analisa a minha, eu analiso a sua, né? Os líderes, cada um desempenhando com excelência o seu chamado. Ó, se o ministério infantil fizer o papel dele com excelência, eu não preciso me preocupar com o ministério infantil. Se o louvor desempenhar o papel dele com excelência, eu não preciso me preocupar. Se a diaconia desempenhar o papel dele com excelência, eu não preciso me preocupar. Então, se cada um desempenhar, agora, por exemplo, o pastor André vem toda uma vez por mês. Ele olha, legal, né? Mas o que ele está lendo a nosso respeito? Os pastores que vêm pregar de fora, o que eles estão lendo a nosso respeito? Por exemplo, o pastor que pregou aqui, o pastor Sávio, né? Na minha igreja, quem levanta, eu já paro de pregar. Só se fosse fazer isso aqui? Aí ele acaba de falar, tem uns 10 que levanta. Aí, não, pastor, mas aqui, né? É você com eles aí, né? Então, a rainha de Sabá olhou os oficiais, posicionamento dos obreiros. Aí, o que diz aí, ó?
para a gente já partir para o final, os criados e os copeiros. Os criados eram aqueles que estavam a serviço, e qualquer serviço. Ela olhou para os criados. Quem é o criado? O criado é aquele que não faz o que pede, faz o que tem que fazer, não fica esperando mandar. O criado é aquele que está atento a tudo, não fica lá, por que você não vê? Ninguém pediu. Pô, mas eu sei que eu tenho que fazer. Mas ninguém pediu, eu não fiz. Eu vi lá o bonde passando, mas não vi que dava tchau. Eu vi que a luz apagou, mas ninguém falou para acender, eu não acendi. Eu vi que o lixo caiu, mas a diaconia não juntou. Eu sou do louvor, também não junto. Não, o criado é aquele que está disposto a realizar tudo, em todo momento. E aí fala assim, os criados, eles eram responsáveis por todo o serviço do palácio, limpar, cuidar. Eles eram responsáveis pela forma que se servia o alimento. Eles eram responsáveis por dar atenção a quem estava chegando. Os criados, eles davam atenção para aqueles que estavam chegando. E atenção ao comportamento, porque eles tinham um comportamento firme, um comportamento que correspondesse seu papel. E os copeiros, Neemias era o que do rei? Quem? Neemias era o que do rei? Sabe o que era um copeiro? O copeiro era aquele que guardava o rei. Era só um copeiro. O copeiro, ele era responsável por dar a bebida do rei. Tinha um copeiro só para servir bebida ao rei. Por quê? Porque normalmente, ao longo da história, todo envenenamento se dava por meio de bebidas. Então o que o copeiro fazia? Espera aí, rei, você vai tomar desse vinho? Ele estava disposto a morrer pela causa para guardar o rei. Olha a responsabilidade de um copeiro. Quando a gente fala, o copeiro, o cara que servia lá copo. Que cara que servia copo? Era o cara que estava disposto a dar a vida pelo rei. Ele tomava toda a bebida antes do rei. Se tivessem tentando envenenar o rei, ele morria no lugar do rei. Então a rainha de Sabá ficou prestando atenção nos criados e no copeiro, porque o copeiro, ele era responsável por guardar o rei. Então olha a responsabilidade de tudo isso. Aí fala no versículo 5, todos o que? Na sequência aí era todos o que agora? Está prestando atenção? Todos o que? Uniformizados. Todos o que? Todas as vestes, todas as roupas. O obreiro tem que tomar cuidado com a roupa para subir no altar. Saia curta, calça apertada, decote decotado, bem decotado, bem transparente. Isso para a mulher, né? Mulher frente única, a mulher está adorando a Deus, vira as costas, aquela águia desenhada nas costas. Aí os irmãos falam assim, meu Deus, gente, né? O que? Olhava para o uniforme, para a roupa dos obreiros. Pode parecer engraçado isso, né? Mas é sério. Ela falou, todo mundo em uniformidade. Todos com uniformes. Desde a diaconia até o louvor, intercessão. Não quer dizer que todo mundo tem que usar a mesma roupa. Vamos agora todo mundo usar a mesma roupa. Não é isso. Mas quando fala que ela atentou para os uniformes, atentou para o modo de se vestir daquele povo, daquelas pessoas. Se vestem com decência, se vestem de forma que não despertam no outro. E isso, o despertar, se diz respeito a Facebook, Instagram e tudo do obreiro. O obreiro vem para colocar foto pelado no Facebook, é minha vida que sua vida. Você representa um rei, você representa um reino. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos honrando ou desonrando o rei. E não é o pastor não, agora é o rei Jesus mesmo. Vestimenta digna da posição que está exercendo. Mulheres, né? Já pensou, a irmã sobe aqui com uma saia muito curta, os irmãos daqui embaixo vêm orar, se for uma baixinha então. Ou a esposa fica pro marido, fecha o olho e adora.
Fecha o olho e adora. Fecha o olho e adora, irmão. E o irmão também, calça muito apertada, tudo isso. Aí a mulher fica, o marido fica para a mulher: vai para a cozinha, mulher, tomar um café lá. As irmãs fizeram café, deixa o ministro. Não, nós temos que o quê? Que corresponder ao rei a quem nós servimos. Versículo 5, está encerrando aí, ó. E os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, ela ficou prestando atenção. Nas ofertas que ele entregou. Tem obreiro que nunca trouxe primícias no domingo de ceia. Isso presta atenção. Que é a cesta, mas trazer primícia não traz. Tem obreiro que raramente traz um envelope na frente. Aí pega o envelope correndo na cadeira, dá para o filho: leva lá, filhão. Já vi isso. Isso estou falando que eu vi, e não que eu fique observando. O filhinho vai vai lá, leva o dízimo do papai, pega o envelope vazio na cadeira e dá para o filho levar. O filho tadinho, acho que está entregando uma mega oferta no altar, está trazendo envelope vazio. Tem obreiro que quando vem no máximo, e eu não presta atenção, eu não presto atenção nisso, mas tem algumas coisas que chamam atenção. Tinha uma pessoa na igreja que era ministro do altar. Eu nunca, e aí eu prestei atenção mesmo, eu falei: eu preciso prestar atenção. 2 meses, durante 2 meses não foi no altar levar uma oferta. Aí, meu irmão, você dizima? Sou pastor, dizimista? Interessante, rapaz. Irmão, está dizimando na conta? Depositando na conta? Não. Nunca vi o irmão entregar envelope, não? Não, pastor, é meu filho que leva. Fala: rapaz, seu filho sempre está dormindo na hora do louvor. O que ela foi olhar? Eu vou trazer uma oferta para Salomão, mas eu quero ver os da casa também entregando. Estava falando aqui esses dias. Por que o dízimo da igreja ele oscila, sendo que os membros são os mesmos? E oscila na média de 3 mil para mais, 3 mil para menos. Não é R$100 a mais, R$100 a menos. Por que oscila? Se a igreja, se os membros são os mesmos, se não mudou os membros da igreja, o que isso me dá a entender? E te dá a entender que tem gente que dizima, tem gente que não dizima. Tem um mês que eu dizimo, tem um mês que eu não dizimo. Tem um mês que eu dizimo, tem um mês que eu não dizimo. Então, às vezes quando eu vou em igreja pregar, eu presto atenção nisso sem querer, inconsciente. Falo: nossa, rapaz, ninguém da igreja levou dízimo, só vai os visitantes levar dízimo, oferta aqui na frente. Ela prestou atenção nisso. E eu não estou falando de mim, eu estou falando do que uma mulher foi buscar lá em Salomão. Ela foi prestar atenção em tudo. Nas ofertas que Salomão entregava no templo. Vamos para o culto comigo, rainha? Vamos. Ela ficou do lado dele, vamos ver se ele vai entregar uma oferta. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós pregamos, ministramos, mas não fazemos. E a Bíblia fala assim: honra o Senhor com os teus bens, com as tuas primícias de toda a tua renda. Todas as pessoas são primiciadoras. E nós vamos começar a falar aqui de um tempo a respeito de primícias. Quem já ouviu falar de primícias? As primícias, elas honram a Deus. E por que eu estou falando? Deus tem trazido nesse tempo, e não vou falar tudo agora, a gente tem estudado sobre isso, porque Deus tem trazido a importância da primícia, que nós por um tempo desprezamos por não entender. E aí eu me coloco como pastor local, por eu não entender, mas por eu não aplicar. Aí a gente traz a primícia para Deus, está um pacote de bolacha. Ai Deus, minhas primícias. Sabe o que é primícias? É você pegar o seu salário e dividir por 30. Ganha 3 mil, divide por 30. Quanto que dá um dia de trabalho? R$100. Então essa é as primícias. E é entregue ao pé dos apóstolos, aos sacerdotes. Aí o que a gente faz com as nossas primícias? Passa no extra com um pacote de bolacha. Deus vem trazer minha primícia. Está longe de ser primícia. Nós vamos até mudar o nome aqui. Chega de ser primícia, agora é cesta profética. Tem nada de primícia, traz suas primícias. Que primícia nunca foi primícia. Seria primícia se você pegasse os R$100 e comprasse tudo em bolacha.
Aí estaria primiciando. Antigamente, na igreja, a primícia era o primeiro dia do meu salário, eu entregava aos pés do apóstolo ou dos pastores, né? E ele sempre falou em triplé, né? Não tem como você só dizimar, ou só ofertar, ou só primiciar. É sustentado a vida de um cristão nessas três bases: primícia, oferta e dízimo. É obrigação de todo cristão. Isso é bíblico. E os judeus, eles praticam isso todos os dias, todos os meses. Mas nós, dentro da facilidade da nossa vida, a gente fala: não, dá para minha primícia, dá para ser um pacote de bolacha mesmo, tá bom. E está errado. Por isso que Deus está nos levando a um tempo de maturidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho conversado com pastores, e aí quando eles falam: não, porque as primícias lá na minha igreja, eu fico: nossa, tá bem. Tipo, só aquele vermelhão assim, falando: não, então, tá bem. Aqui na verdade é da forma que a gente aprendeu, né? Levar o pacote de bolacha no altar, né? Lógico que eu não vou falar isso, eu tenho vergonha, porque está errado. Está errado, a primícia ela é entregue no altar aos pés do sacerdote. Mas o problema é que nós o quê? Aí falamos: mas estamos onerando, nós estamos trazendo mais um peso. E não, é bíblico. E aí quem já ouviu falar do Luciano Subirá? Ele tem um estudo muito forte sobre isso. E eu fui buscar num livro dele esse estudo, e depois eu vou passar esse estudo a respeito das primícias. Mas ele fala num livro dele, esqueci o nome agora, que ele fala que na verdade quando você não primicia, quando você não entrega a primícia, você está desonrando a Deus, e Deus se sente desonrado. Então nós precisamos entender tudo isso para que a gente possa fluir. E quando nos organizamos, os recursos são liberados. Versículo 10 para a gente encerrar. E ela deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro, e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas, e nunca mais foram trazidas tantas especiarias quantas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Quando nós nos organizamos, Deus libera recursos. Deus não dá recursos no meio da bagunça. E isso é para minha casa, para a sua casa, para a igreja, para tudo. Enquanto a sua casa estiver em bagunça, não há liberação de recursos. Enquanto a sua vida estiver em desordem, não há liberação de recursos. Enquanto a igreja está bagunçada, não há liberação de recursos. Por quê? Porque Deus não dá recursos para nós desperdiçarmos. Se não há uma organização na sua casa, por que Deus vai te dar mais dinheiro? Você vai gastar da forma errada. Se a igreja não está bem organizada, com a visão, missão e propósito bem definido, aonde quer gastar o dinheiro que Deus dá, Deus não dá. Por que Deus não dá? Porque não tem onde colocar para guardar no banco, Deus não dá. Então ela viu que houve uma organização em tudo que Salomão fazia. Ela falou: vale a pena investir nesse ministério, vale a pena dar dinheiro para o... Salomão precisava de tudo que ela deu. O cara já era mais rico do que todo mundo na face da terra. A Bíblia fala que Salomão era era o cara mais rico do mundo. Salomão era o cara que tinha mais dinheiro na sua época. E ela vem ainda e dá tudo. O que ele poderia falar? Não, tadinha, não preciso do seu dinheiro não. Já tenho 10 vezes mais que você, muito obrigado. Mas ele soube reconhecer, porque ele entendeu que era uma liberação de recursos de Deus na vida dele, no reinado dele. Por quê? Porque ele estava exercendo a sabedoria. Quando Deus fala para Salomão assim: pede-me o que queres, o que ele pede? Sabedoria. E aí o que Deus fala para ele? Porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar riquezas. Porque você foi sábio na sua oração, não colocou o seu coração nas coisas da terra, o seu coração estava em mim. E o Tiago escreve: quer sabedoria? Pede a Deus que dá gratuitamente. Então Salomão falou o quê? Me dá sabedoria. Porque Deus deu sabedoria, Deus fez Salomão rico. Como que Deus fez Salomão rico? Olha aqui. Você exerce a sabedoria, organiza a sua vida, que eu libero recursos. Então por isso que eu falei que nós precisamos gerar um ambiente de excelência, porque nós bem posicionados, Deus libera recursos. E recurso, entenda bem, não é só dinheiro. Nós precisamos hoje de recurso financeiro? Sim. Precisamos de recursos humanos. Precisamos de pessoas para fazer a obra. O Ministério Infantil está clamando por obreiro. O louvor está clamando por obreiro. A diaconia está clamando por obreiro. Por que não tem mais? Porque talvez nós estejamos desorganizados e Deus não está liberando recursos. A partir do momento que nós organizarmos, Deus libera recursos. A sua casa, mantém sua casa limpa, bonita, cheirosinha, organizada, Deus libera dinheiro.
Deus libera recursos. Agora mantém sua casa uma zona, uma bagunça, não sabe nem que conta que paga, que não paga, Deus vai faltar dinheiro, vai se perder. Se eu der 10 milhões, vai gastar 10 milhões. Porque não tem propósito, não tem visão. E a missão vai ser desqualificada. Então que a gente possa guardar o nosso coração em Deus, e a gente possa se estruturar no Senhor. Amém?